Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é muito bom celebrar a Eucaristia, ainda mais no domingo. Cada dia é muito bom, mas o domingo tem de fato este momento muito especial, quando todos nós viemos aqui rezar, agradecer, pedir perdão, fortalecer também a nossa vocação. O mês de agosto é propício para refletirmos a vocação. Ontem mesmo, como eu dizia, houve uma ordenação muito bonita em Raul Soares, do diácono Moisés, que foi ordenado padre. Ele era gêmeo, o irmão dele morreu, e ele lembrava essa história. E agora vai servir a igreja para sempre. Então rezemos pelas vocações sacerdotais, vão surgir mais vocação. Mas neste mês também a gente está rezando a vocação de ser um bom pai, uma mãe também exemplar, ser uma família que se una, que se integre na graça, na harmonia, na misericórdia. Também a vocação dos religiosos que se consagram e vão servir a Jesus em tantos lugares, até mesmo onde não existe possibilidade de acolhida, vão intrepidamente, profeticamente, levar seu testemunho de amor. Mas também neste fim de semana, especificamente, nós estamos celebrando a vocação dos leigos e leigas da igreja, que nascem das comunidades vocacionais, com três aspectos: a comunidade, lugar do encontro; a comunidade, lugar do testemunho de todos nós; e a comunidade também como lugar da missão. Então é na comunidade que também nasce a vocação leiga. E eu queria perguntar então aqui, na nossa matriz de São João, se temos algum leigo ou leiga aqui agora. Podia levantar a mão? Ó, tá vendo aí? Ó, vocês estão espertos, né? Mas se eu disser que todos os batizados na Igreja Católica são leigos e leigas, tem algum leigo aí? Olha aí, ó, como é que melhorou, né? Como é que aumentou? Realmente, meus irmãos, porque o ser leigo é se colocar na filiação de Deus, receber o chamado de ser filho de Deus. Lá no capítulo 5 de Mateus, ser sal da terra, luz do mundo. Essa expressão advinda da própria boca de Jesus. Ser um sal que tempera sem aparecer. Ser uma luz que ilumina, faz o ambiente ficar agradável, bonito, em que as pessoas se vejam, se encontrem, se interajam. Precisamos dessa luz. E os leigos e leigas são de fato a vocação do serviço na igreja, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Dentro da igreja, os cristãos leigos, exercendo o seu trabalho, sua dedicação nas pastorais, ministérios, movimentos. Nós temos tanta coisa bonita na igreja. Ser igreja é participar. A igreja tem o seu aspecto físico, estrutural, mas a igreja deve ser uma comunidade de amor. Uma comunidade em que cada um também coloque o seu dom, o seu talento para servir na igreja. E essa é uma perspectiva cristã que ajuda muito os leigos a entenderem cada vez mais a sua participação. Como seria tão bom que todos os leigos pudessem ter o seu tempinho de participar da comunidade. O leigo não é a pessoa que ajuda o padre, não. O leigo está a serviço de Jesus. Com o padre, com os padres, nós fazemos então uma verdadeira comunidade de serviço vocacional. Mas os leigos também têm uma ação no mundo. Assim como eles têm uma vida interna, eclesial, pastoral, o leigo também tem uma direção social, política, educativa, cultural. Vejam, quantos leigos atuam na sociedade? O mundo melhora. Você pode, como leigo, construir tanta coisa boa no mundo político, políticas públicas em favor da vida, da saúde, da habitação, do trabalho, da dignidade, sobretudo dos que mais precisam. No mundo da educação, quanto bem se faz o leigo, com a sua presença carismática, com seus dons e talentos. Numa escola, numa empresa. Imagine então quanto bem se pode fazer com a sua presença consciente
da sua missão lá onde você se encontra. E é justamente aí que está a palavra de Deus de hoje. Hoje refletindo, por exemplo, lá no Vargas, sobre São Sebastião. São Sebastião não foi padre, não foi bispo, não foi papa. Ele foi um leigo batizado, que compreendeu a sua missão numa época difícil de perseguição à igreja, mas ele ficou firme, intrépido, profeta, defendeu a fé, a vida dos cristãos, profetizou lá, continua sendo hoje exemplo. Então, assim como ele, São Francisco não foi padre, foi um leigo, que depois se consagrou, é claro. Então nós temos inúmeros exemplos de pessoas que vivem a dinâmica da sua fé, da sua vida. E aí a palavra de Deus vai nos alertar também contra o descaso ou a irresponsabilidade para com a missão assumida. Primeiro, no profeta Isaías. Havia um administrador chamado Sóbina, que tinha a responsabilidade de cuidar da casa do rei. Mas ele foi ambicioso. E a sua ambição foi tanta que, unida à ganância, ele só pensou em si mesmo, nos seus privilégios. Ora, o profeta chama-lhe a atenção e vai dizer para ele: você não merece esse cargo, você foi indigno, irresponsável. Cada um de nós também então tem essa responsabilidade de cuidar da casa de Deus, cuidar da casa do povo, cuidar do mundo melhor. Interessante. Tudo isso, como falava São Paulo, sob a luz da sabedoria, da luz do Espírito Santo, tendo discernimento. Mas o Evangelho traz para a gente, primeiramente, essa pergunta. Jesus pergunta. Para se viver bem a vocação, ela nasce de uma relação íntima, cordial, comprometida com Jesus. E a gente então é convidado a viver essa relação de amor com Jesus, como aconteceu com Pedro. Jesus pergunta para o Pedro: Pedro, o que o povo está dizendo que eu sou? Você deve ser um novo João Batista. Boa resposta. Ou então, você deve ser um outro Jeremias, ou um grande profeta. Quer dizer, todo mundo tinha uma noção interessante, de certa forma, valorizada de Jesus. Mas Jesus pergunta para eles: vocês estão pertinho de mim? Quem sou eu para vocês? É uma pergunta que ele faz para cada um de nós, para o padre, para o leigo, para as pessoas. Quem sou eu para você? Não é uma resposta teórica. Jesus não quer apenas uma resposta doutrinária, uma decoreba para fazer primeira comunhão. Não. Ele quer uma resposta que brote do nosso íntimo, da nossa relação de amor com Ele, como aconteceu com Pedro. Pedro vai dizer: tu és o Messias, filho do Deus vivo. Pedro, naquele momento, compreende inspiradamente, sob a luz do Espírito Santo, quem é Jesus. Mas Jesus vai dizer para ele: Pedro, você está certo, você foi inspirado. Mas eu quero dizer o seguinte: você vai ser pedra da minha construção. Eu conto com você também. A minha igreja conta com você. A igreja não é de Pedro, ele é servidor. A igreja é de Cristo. Mas Pedro terá a sua missão de ser o líder da comunidade, de administrar a comunidade, de colocar-se a serviço, de organizar os apóstolos, de não ter medo nas horas difíceis da cruz. Foi essa a missão de Pedro, o primeiro papa, o primeiro pontífice, aquele que faz a ponte entre o céu e a terra. Jesus até lhe fala: Pedro, você tem a chave do reino dos céus. O que você ligar, está ligado. O que você desligar, está desligado. Então o poder das chaves. A teologia bíblica fala da importância da chave. A leitura primeira mostrou aquela pessoa que não foi digna da chave. Pedro tem a chave também da igreja. A chave representa abertura e fechadura, né? A chave abre e fecha. Então, isso significa autoridade. Autoridade para os filhos, autoridade para o pai e a mãe. Imagina a chave de um banco. Hoje a chave ela é virtual, tem até chave. Mas qual que é a chave? Qual que é a chave que a gente ganhou de Deus? É a chave de uma família?
É a chave de um trabalho, é a chave de uma, por exemplo, atividade que a gente esteja abraçando. Qual é a chave da qual eu estou tomando conta? Um dia a gente vai prestar contas desta chave. Pedro também prestou conta dela. Um dia ele falou: eu não sou digno de, por exemplo, para quem sou eu? Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E aí então a gente vê a vocação de Pedro, mas não só a vocação do Pedro, a vocação de todos. Ele é pedra, a pedra que une, mas cada um de nós também somos essas pedras na construção da igreja. Hoje o Pedro está lá em Roma, o Papa Leão, desde o primeiro século, é a mesma sucessão apostólica, não mudou, por mais humana, por mais assim, vamos dizer, limitada e frágil, seja a igreja do seu ponto de vista institucional, organização, mas é a mesma igreja que prevaleceu todo esse tempo, mais de 2000 anos, é a mesma igreja. Em Pedro, Pedro é um que faz a liderança de toda a igreja, mas nós temos muitos Pedros, muitas pedras, muita gente espalhada pelo mundo afora, padres, missionários, especialmente os leigos e leigas, com seu testemunho, com sua presença, fazendo o que o Cristo seja conhecido e amado no mundo todo. Então, neste dia, a gente reza especialmente pela vocação dos leigos e leigas. Se você é batizado, você é um leigo na igreja. Se você é crismado, mais fortemente ainda, você recebeu o Espírito Santo. Mas na consciência da sua fé, que todos nós não pensemos: como está a minha relação com Jesus? O que ele pensa de mim? O que eu penso de Jesus? Quem é o Cristo para mim hoje? Qual é a importância que ele exerce e ocupa na minha vida? O que eu faço para que o nome do Cristo seja mais amado, conhecido, valorizado, respeitado? Como colocar também os meus talentos e dons para a nossa igreja ser cada vez mais acolhedora, profética, animada, e como colocar também esses mesmos dons e talentos para ajudar o mundo a ser melhor, um mundo mais justo, solidário e também abençoado. Que Deus então abençoe cada um aqui presente e que a nossa vocação nasça dessa alegria do encontro pessoal com Jesus, que nos chama a segui-lo, cada um na sua alegria, no seu coração. Qual é a chave que ele colocou na nossa responsabilidade para a gente cuidar com amor.